crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. A Fro tá com muita saudade, mas ainda não podemos ficar juntos, né? Mas eu espero que breve a gente possa nos reunir e que breve ficará tudo bem. Enquanto isso, vamos continuar nossas aulas da maneira como está sendo feito, através de vídeo. Espero que vocês assistam, façam as lições e curtam bem a aula. Mas antes de eu falar sobre o tema da aula, eu quero fazer uma oração com vocês. Fechem os olhos e vamos orar. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer em primeiro lugar, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem nos alimentado, não tem permitido que doença nenhuma chegue à nossa casa e que por isso nós já somos muito gratos a Ti, Papai. E eu quero também te pedir, Senhor, que se possível, Pai, e se for da Tua vontade, que tudo isso passe logo, Pai, para que a gente possa voltar à nossa vida normal. Sinto falta dos meus amigos, sinto falta da minha escola, sinto falta de ir à igreja, sinto falta da vida normal, Papai. Mas que eu acredito, Senhor, que em nome de Jesus tudo isso passará logo e que tudo vai ficar bem. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Então, crianças, a nossa aula de hoje, o versículo da aula hoje está em Provérbio 27:12, que diz que o prudente vê o mal e esconde-se. E a aula que nós vamos tratar hoje é sobre o pecado. Então, assim, o ponto básico que a gente tem que falar do pecado é que o pecado nos afasta de Deus. E nós não queremos e não devemos nos afastar de Deus, não é verdade? Então, por isso a gente tem que evitar pecar. Não é que o ser humano não peque, ela peca, mas a gente tem que aprender a nos arrependermos, a não cometermos novamente aquele erro, né? Para que cada vez a gente se aperfeiçoe mais. Então, o que devemos fazer? Nós devemos procurar sempre fazer o bem, não prejudicar ninguém, amar nossa família, sermos obedientes aos nossos pais, né? Porque tudo isso agrada muito ao Senhor. Então, assim, vamos procurar sempre conhecer a vontade de Deus, porque quando nós conhecemos o que Deus quer que nós façamos e que nós sejamos, é verdade, aí com certeza a gente não vai errar, não vai pecar. Então, vamos procurar sempre ler a Bíblia, aqueles que já tem a leitura, né? Então vamos procurar ler a Bíblia, do contrário, vamos pedir para que o papai e a mamãe leiam um versículo para vocês, mas vamos procurar sempre ter em mente que nós devemos e precisamos conhecer a verdadeira vontade de Deus, tá? Então, que a gente possa desde pequeno, né? Sempre desejar conhecer tudo aquilo que Deus tem para nos ensinar, tá? Era essa mensagem que eu deixo para vocês. Quem vai dar aula hoje é a professora Priscila e ela vai tratar desse tema, o pecado. Que vocês tenham uma ótima aula e eu falo que eu estou ainda com muita saudade de vocês e que breve nós estaremos juntos novamente. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. Amém. Tudo bem com vocês? Quanto tempo, não? A Pro tá morrendo de saudade e não vê a hora disso tudo acabar para estarmos juntos na nossa salinha novamente. Bora descobrir qual que será a nossa aula de hoje? Pegue a Bíblia de vocês e abram em Provérbios 27:12. Todo mundo já encontrou? A Pro vai ler, tá bom? O prudente prevê o mal e se esconde. O que será que a palavra está querendo dizer, hein? O objetivo da aula de hoje é saber que com o pecado não se brinca. Sentir a necessidade de confessar, deixar o pecado e fugir dele. E o principal, confessar a Deus os nossos pecados. Bora para a aula? Olá, crianças, relembrar a história de Sansão. Crianças, aquele bebê que estava para vir ao mundo seria muito bem, um nazireu. Que isso
quer dizer? Olha, vocês estão espertos, hein? Isso mesmo, alguém consagrado para fazer a vontade de Deus. Já que Sansão era um nazireu, o que jamais ele poderia fazer em toda a sua vida? Vamos lá, crianças, vamos relembrar a história. Isso mesmo, não poderia beber vinho ou qualquer outro suco feito de uvas e comer nada feito de uvas. Não cortar o cabelo, não chegar perto de nenhum morto, inclusive os animais, mesmo que fosse parente dele. Certamente, Sansão foi ensinado a obedecer às leis de Deus, para manter-se puro e assim não se contaminar com o pecado. Nós também precisamos conhecer a palavra de Deus e obedecer a ela, para não nos contaminar com o pecado. Por exemplo, a Bíblia diz que mentir é pecado. Às vezes somos tentados a mentir, mas precisamos da ajuda de Deus para dizer a verdade. Eita, o que Sansão está fazendo? Ele podia tocar em um animal morto? Ai, mais uma vez Sansão violou as regras. Ele estava brincando com o pecado. Muitas vezes brincamos com o pecado. Alguém pode dar um exemplo? Vamos lá. Quando sabemos que um colega vive fazendo coisas erradas, como fumar, pegar objetos de outras pessoas, precisamos nos lembrar de que essas coisas são pecado e não devemos fazer como ele. Mais uma vez, Sansão correu riscos. Ele brincou com a mentira quando enganou a Dalila a respeito de onde vinha sua força. O que vocês diriam a Sansão se ele pudesse ouvir vocês? Ah, eu certamente diria a ele: Sansão, fuja do mal, obedeça a Deus, lembre-se da sua missão. Você é um nazireu. Volte para sua casa, para sua família. O que vocês diriam a um amigo que sempre mente ao professor dizendo, por exemplo, que esqueceu o caderno de tarefa em casa quando na verdade trouxe o caderno, mas não fez a tarefa? Eu diria: deixe de mentir, porque é pecado. Desagrada a Deus e certamente acabará mal. A palavra de Deus diz que devemos falar a verdade. Vocês acham fácil falar a verdade? Nem sempre é fácil, mas com certeza é a melhor escolha a fazer. Depois de tanto brincar com o pecado, Sansão foi finalmente vencido pelo mal, e as consequências vieram sobre ele. Vejam que cena triste. Sansão tinha tudo para ser vencedor, mas ele tinha o Espírito de Deus, que lhe dava forças. Podia, com a ajuda de Deus, livrar o seu povo das mãos dos inimigos, mas preferiu brincar com o pecado, seguindo seu próprio coração. Quando queremos fazer a nossa vontade no lugar da vontade de Deus, tudo acaba mal. Veja a história de Sansão. Ele sofreu muito por não fazer a vontade de Deus. Os filisteus o levaram para o templo de Dagon, deus falso deles, e ali zombaram de Sansão. Parecia um triste fim para ele, mas Sansão se lembrou de Deus e fez uma oração. O que Sansão pediu ao Senhor? Isso mesmo, ele pediu que Deus lhe desse forças somente aquela vez para se vingar dos filisteus. Depois dessa oração, o que aconteceu? É verdade, Sansão foi posto entre as duas colunas que sustentaram o templo e empurrou até tudo desabar, matando os que estavam ali, inclusive a ele mesmo. O que podemos aprender com a história de Sansão? Nessa história nos mostra que realmente com o pecado não se brinca, né? Vamos parar para pensar na nossa vida? Que pecado será que a gente precisa confessar para Deus? O que precisamos nos libertar? O que precisamos entregar para Deus e fugir da aparência do mal? Vamos pensar e orar por isso também, para que Deus nos liberte desse pecado e nunca mais o cometa? Vamos orar então. Amém, Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, eu coloco a vida das nossas crianças, Senhor Jesus, diante da Tua presença neste momento, Pai. Que elas venham, Senhor Jesus, confessar os seus pecados, Pai, e não os cometer
mais. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Crianças, eu tenho uma musiquinha que eu vou deixar o link aqui embaixo e a tia Bruna vai colocar no final do vídeo para vocês aprenderem e mandar um vídeo cantando elas, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima! Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Antes de nascer foi escolhido por Deus para livrar o povo de Israel dos filisteus. Se tornou muito forte, mais que um leão. Venceu 1000 homens com um osso, não tinha nem espada não. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas ele não ouvia o conselho dos pais, das mulheres filisteias ele foi atrás. E ao invés de juiz do povo de Deus, foi jovem sem juízo, só seguia os desejos seus. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. E por Dalila ele se apaixonou, e o segredo de sua força para ela contou. Cortaram seus cabelos e o fizeram mal, e Sansão perdeu sua força, se tornou como alguém normal. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas arrependido a Deus Sansão orou, Deus ouviu e sua força logo restaurou. As colunas do templo de Dagon ele derrubou e os filisteus derrotou. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração.